Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o seu Deus vos guarde. Que nesse momento o Deus da glória possa abraçá-los, o Criador do universo possa dar a cada um de vocês o entendimento, o conhecimento e a sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz. Bom, seleção? E hoje, terça-feira, 21 de julho de 2026, a lição 4 desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro. Essa lição 4 de hoje, ela tem como título Protegendo a Identidade da Igreja. As cartas do apóstolo Paulo soou como um manual prático, de como a igreja de Corinto deveria se proteger contra as imoralidades, contra as divisões, contra o mundanismo que estava adentrando a igreja. E ele, ao confrontar os prazeres mundanos que estavam se adentrando na igreja, ele defende uma disciplina rígida, para a igreja, para restaurar a centralidade da cruz, do sacrifício que Jesus fez por nós, para nos salvar e não para nos perder. E ele regulamenta corretamente a verdadeira adoração que deveria ser feita para Deus. E os cristãos de Corinto enfrentavam grande pressão social, para que o mundanismo adentrasse para dentro da igreja. E essas cartas de Paulo serviu para redirecionar a igreja no caminho correto, e que a igreja pudesse punir quem deveria ser punido, reprovar a apostasia, acabar com aquilo que corrompia os ensinos do Evangelho deixado por Jesus. Paulo ensinou aos líderes de Corinto como deveriam tratar os membros da igreja com equilíbrio, com amor redentor, com disciplina rígida e firme, usando a cruz de Cristo e o amor ágape, Porém, as pessoas não podiam estar coniventes com o que estava acontecendo. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 3, 12 e 13, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 13, Paulo procurou ensinar à igreja de Corinto e a nós algo realmente tremendamente importante, que nós não podemos estar coniventes com o que acontece na igreja, com o pecado, com a imoralidade. Paulo menciona que a igreja de Corinto, como a nossa nos dias de hoje, as questões internas, elas devem ser tratadas com responsabilidade espiritual, e isso dentro da igreja, para que não corra para fora. O apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 6, nos ensina como cristãos que nós não devemos recorrer a tribunais seculares para resolver problemas internos da igreja, porque o escândalo, ele expõe muito a igreja, a comunidade cristã, e a vergonha que indica as falhas que os próprios líderes administrativos estão permitindo e ocorrendo. O termo que Paulo usa aqui em 1 Coríntios capítulo 6, que do grego vem assim pragma, ele é traduzido por questões ou queixas, Ele é um termo bastante genérico, que significa coisas que ocorrem, estavam ocorrendo dentro da igreja. E aqui refere-se a uma questão jurídica que estava acontecendo ali, A briga entre irmãos por problemas ali dentro, E é importante lembrar que em 1 Coríntios 6, versículo de 1 a 11, não trata de crime A autoridade dos tribunais civis por causa de criminais, ela é afirmada lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, de como deve proceder.
Paulo aborda um litígio, uma briga, logo após um caso de imoralidade que teve dentro da igreja, um incesto, né? Assim como Moisés fez lá em Deuteronômio, lá atrás, que nós podemos lembrar, que está lá em Deuteronômio capítulo 22, versículos 22 a 24. Isso mostra o modo que a igreja deve lidar com problemas baseado nas Sagradas Escrituras e qual é a orientação de Deus para esses casos. O fato de 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 1 a 11, estar assim inserido, né, colocado entre duas passagens sobre imoralidade, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 13, e também 1 Coríntios 6, versículo 12 a 20, pode sugerir que a questão de 1 Coríntios 6:1 também envolvia esse tema. Não sabemos ao certo qual era o caso, né? Se foi uma questão civil menor ou outra, né? Como talvez uma disputa de propriedade, aquisições erradas ali, ou um problema de natureza sexual. Mas seja qual o problema, o pragma que Paulo fala aqui entristeceu a ele, Paulo, tremendamente, a ele ver membros da igreja levando o caso para tribunais civis que eles poderiam resolver internamente. Como irmãos em Cristo, nós não poderemos resolver entre si, em vez de levar a causa diante dos injustos, né? O que diz em 1 Coríntios 6:1, será que problemas que eu tenho com um irmão ou outro, seja ele qual for, nós não podemos resolver internamente, entre eu e ele, já que se nós acreditamos em Jesus, que obedecemos os mandamentos, nós não podemos resolver isso juntos, sentando numa mesa e resolver? Alguns supõem que os litígios ali de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, fosse o caso, né, do pai e do filho lá, que houve aquele incesto, né, que aparece lá em 1 Coríntios 5:1. Em todo caso, entender os detalhes não é necessário para captar a ideia central. Paulo zelava pela importância da identidade da igreja como uma comunidade cristã diante dos de fora. Cristão não devem lavar a roupa suja na sociedade, em casa ou nas ruas ou em público, né? Que diz lá em 1 Coríntios 6:6. As pessoas têm que buscar o entendimento juntas, sentadas, para resolver. E nem recorrer a meios seculares para julgar questões internas, né? No mundo romano, pessoas assim de maior posição econômica, assim, com mais dinheiro, com mais posição cultural ou política, elas tendiam a ser favorecidas nos tribunais. Tanto é que as brigas que existiam, eles nem iam para tribunais, porque era perder. Geralmente quem ganhava, quem era mais poderoso, né? Já os cristãos devem exercer um juízo conforme o caráter e a conduta de Cristo e distinguir os padrões desse mundo, né, para elas não caírem em erros, né, e entrar em atritos que podem desgastar e levar a um mal muito maior. O apóstolo Paulo, em suas cartas, que ele usa a palavra grega porneia, né, que para ele condenar, né, toda imoralidade, como por exemplo, né, alguém que descaradamente estava possuindo a mulher do seu pai, que nós comentamos aqui em 1 Coríntios 5:1, que pela versão de Almeida significa fornicação, impureza. Já no capítulo 6, porneia aparece 4 vezes, sendo traduzido por impuros, por prostitutas, e quando Paulo diz o seguinte, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteras, nem efeminados, nem sodomitas,
que está lá em 1 Coríntios 6:9, ganha não o reino dos céus. Aqui diz, ó, o plano de Deus para o solteiro e para o casado, também Paulo fala, jamais deve ser confundido e misturado com qualquer tipo de pornéia, de impurezas que possa haver. E Paulo sai em defesa de um lar cristão puro, como ele diz, ó. Mas por causa da porneia, no caso da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio lar, o próprio marido, que está lá em 1 Coríntios 7:2. E hoje, dentro da igreja, nos dias que nós vivemos aqui, pessoas que obedecem ou pretendiam obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, nós vemos algo muito errado dentro de lares e pessoas que são assim de berço, pessoas que nasceram no lar cristão, onde as mães consentem seus filhos de menor de 16 anos a fazerem sexo dentro da sua casa, né? E às vezes até essa menina ou esse rapaz, eles ficam trocando assim de namorado constantemente e fica ali uma prostituição. E essa mãe concorda, às vezes até avós que observam isso e não falam nada. E nós temos visto isto em todos os lares de pessoas que são de berço cristão, acontecendo isto. E eles com o tempo vão assim, fazendo sexo dentro de casa, e com o tempo vão trocando assim de namoradas e vai virando algo horrível, uma impureza terrível, uma maldição caindo sobre esse lar. E cada vez mais jovens diferentes dentro da casa formando essa porneia, essa impureza, uma vergonha que os pais cristãos, muitos, sejam mães, sejam avós, sejam pais, sejam avós, normal. Vejam se pode um negócio desse. O plano divino para o lar cristão jamais inclui impurezas, pecados graves. A imoralidade dessas atitudes destrói o amor, a felicidade da família, a felicidade real, e todos estão fadados à perdição. Até aqueles que são coniventes com isso, que veem isto e não falam nada. Disciplinar, meus amigos, minhas amigas, não é uma tarefa fácil, né? É bem difícil. Os pais que eu digo, né, aqueles que têm filhos nos dias de hoje, sabem. Um pai ou mãe temente a Deus nunca trará e nunca cobertará os erros dos filhos com negligência ou indiferença. Jamais deve concordar com impurezas dentro do seu lar, mas fará com que estiver com que alcance de corrigir esses filhos, né? E mostrar-lhes o caminho da verdade. Que o nosso Pai Celestial enche o nosso coração de temor, de sabedoria, e que nós possamos ser reverentes a Deus, e que nós possamos ter a santa consideração a Deus através da sua palavra, a Bíblia, e que a luz dessa palavra possa ser um caminho para nossos pés, para nós caminharmos no mundo da escuridão. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia bastante feliz, que você possa refletir sobre o que nós falamos aqui hoje. Que tenhas um dia belo ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.